O Edson é empresário, é o agente do Dorival Júnior. Por 10 anos trabalhou com o Lucas Lima. Foi ele quem levou o Lucas Lima para todos aqueles primeiros clubes, quando o jogador chegou à seleção brasileira. Trabalha com o Bruno Pacheco, que acaba de se mudar do Fortaleza do Ceará para o Fortaleza. É responsável pela carreira do Bissoli. Ao contrário, né? O Edson, vamos lá. Vamos começar conversando, a gente sem perder tempo, porque a ideia aqui, estamos com mais de 7 mil pessoas ao vivo, agradecer a toda a galera. Queria que você contasse pra gente, Edson, se te surpreendeu a postura do Flamengo de não renovar o contrato do Dorival, como é que você, agente experiente de mais 20 anos de futebol, quantos anos, Edson? Fala um pouquinho sobre como é que você viu o desfecho do Dorival no Flamengo. Já estou um tempo no futebol, né? Desde a época do pai, que era diretor da Ferroviária, então a gente vem acompanhando o futebol há tempo. Sobre Flamengo, assim, eu vou ser hipócrita se eu falar que eu não fiquei surpreso, né? O Dorival veio no mês de julho para até dezembro, o contrato 30 de dezembro normal, e sempre muito bem conversado com o Bruno Spindi, o Marcos Braz, com todo respeito, né? Sempre muito claro, e que se fizesse um trabalho interessante, conquistasse, né? Automaticamente sentaria para renovar para esse ano. E principalmente assim pelo Dorival, né? Ele em 2010 fez todo aquele trabalho com o Santos, a hora que foi jogar a final da Libertadores, ele saiu, e agora foi o contrário. Dorival em 2018 foi até uma coisa interessante, quando ele foi vice-campeão, ele falou assim para mim, um dia eu volto para o Flamengo para ser campeão. Ele tem umas coisas que ele fala e é interessante. E aí acaba voltando. De 3 competições ele ganha 2, né, que todo mundo acompanhou, e aí veio realmente a ideia de renovar, né, com o Dorival. E nós sentamos com o Bruno e com o Marcos Braz, eles passaram a primeira proposta do Flamengo, não vamos falar em número, tá? E nós passamos a nossa. E o Dorival, para aceitar a primeira proposta que ele fechou no mês de julho para estar no Flamengo, o Dorival, dentro do que ele já ganhou e ganha no Flamengo, etc., ele achou coerente ele fazer o número que era proposto com o Flamengo para realmente acreditar naquilo que ele falava que ele poderia conquistar títulos. E aí, quando veio essa situação para nós conversarmos, eu fiquei quase uma semana lá no Rio e acabou só sentando um dia com eles, e eles passaram o valor, e eu passei o do Dorival. Normal. Tá. Tava longe? E aí... Oi? Tava longe? Entendi. Dentro daquela primeira proposta que o Dorival queria, não estava longe, estava muito perto até, tá? Mas aí eles têm que conversar com o Landim, que é o presidente, né? Teve todo esse período para falar com o Landim. Então, uma coisa que eu quero deixar claro, nenhum momento teve uma situação dentro do que o Dorival pediu e o que eles passaram, uma renegociação. Olha, não pode isso ou aquilo, nada. A gente deixou claro que o Dorival queria aquilo, que era justo, né? Até o Bruno Spindler comigo falou, não, realmente dentro disso precisamos a liberação do Landim. E acabou não acontecendo no Rio, eles vieram para São Paulo aí, para umas reuniões, eu voltaria no Rio na quarta-feira, isso depois do trio elétrico terminar com o jogo do Avaí e tal. E aí na quarta-feira eu viria para o Rio. Aí quando eu ligo para o Bruno, ele falou assim, como eu estou em São Paulo com o Braz, dá para você vir aqui? Eu fui até São Paulo. Fiquei na quinta-feira, na quarta, quinta e sexta, para realmente bater o martelo ou não, assim, enfim. E aí acabou não acontecendo. Então nós ficamos surpresos. Por quê? Não só por disputar o Mundial, não é isso. É pelo que o trabalho que o Dorival e o Brasil viu, da gestão que ele fez, né, com o Flamengo, a forma que ele trabalhou. E assim, se eu te falar, qual foi o motivo, né? Assim, eu não vivo, eu, por exemplo, trabalho com o Dorival há anos, mesmo no Santos, que eu tinha uma entrada com mais 2, 3 jogadores na época da base, eu não assisto o treino do Dorival, eu não fico junto, nada. Eu faço o contrato, negocio e... Então, o que eu sabia é o que todos os atletas postaram, mesmo as pessoas que trabalham no Flamengo, agradecendo e que, assim, só elogios. Então, isso é muito bacana. A única coisa que eu posso te falar, e não é só em público agora, falei para o Bruno Spindler lá em São Paulo, eu falei,
eu acho que tá tudo certo, que o contrato é 30 de dezembro, acabou contra o Avaí, não tem mais interesse no Dorival, é normal profissionalmente. Ó, não temos interesse, não. Então eu não estou dizendo que ele iria para Corinthians, para o Atlético, ou Fluminense, ou esse aqui, não. Mas quando terminou toda a comemoração e não tem o interesse, o Dorival não vai ficar desempregado, mas estava aberto a outras possibilidades. E o que ele focava mesmo, aí teve o papo da seleção, não, porque a seleção, eu te falo aqui, ninguém ligou para o Dorival, nem no caso para mim, falar sobre seleção depois de Tite, depois, nada, não teve isso, né? Então, o que eu comentei foi o seguinte, eu falei, eu acho que a condução, a forma que foi, ela não foi, como diz, o que a gente esperava, porque poderia, se não tivesse interesse, chegar logo 4, 5 dias depois, olha, agradecemos, tá? Porque tá normal, todo é profissional, né? E eu quando eu sentei com o Bruno no último dia, na sexta-feira, eu falei, Bruno, já tá fechado o Vitor Pereira. Não, como? Você falou? Eu falei, velho, eu sou o futebol, eu aprendi com o Dorival lá atrás, quando ele jogava, olha, cuidado, faça as coisas sempre direitas, porque o futebol fala, Nicola. O futebol fala, não adianta. Então, eu falei isso para ele, falei, olha, deixa eu você está comentando, tudo bem, vou avisar o Dorival, não deu certo, mas vocês já fecharam, Vitor Pereira. Não. Pode até não ter ficado assinado, entendeu? Mas, ou melhor, já estava conversando que é normal. Eu falo o seguinte, Nicola, tudo é normal no futebol. O que eu acho não é nem para mim, eu sou um representante do Dorival. Dorival, vem cá, trabalho maravilhoso, ganhou 2 competições, né? Mas nós não temos interesse em continuar. Pronto. Não precisa ser 1, ou 2, ou 3, ou meio, ou 500, ou valores. Não precisa ser nada disso. Eu não tenho. Porque, veja bem, eu vou esticar como negociação que eu sempre faço. Eu fui lá fechar o Bruno Pacheco no concorrente que é o Fortaleza. Até uma oportunidade, até pelo muito, né? O Brasil inteiro vê. E não estou me dando, só colocando as condições de negócio. É normal, quando você chega para um clube e para uma renovação, você pede um X, ele fala, eu tenho isso. E você acaba, com a flexibilidade aqui, 10% ali, acaba fechando, né? Se eu falar para você que no Flamengo teve tentar renegociar o valor do Dorival, não teve nenhum valor menos do que ele pediu. Estou sendo sincero, não teve. E não Ou seja, não foi financeiro, né? Em nenhum momento foi financeiro, né, Edson? Não foi financeiro, não teve nada de seleção brasileira, que vocês queriam cláusula. Eu tenho certeza que até pela conduta deles, a forma que eles sempre, com maior profissionalismo e respeito com o Dorival, com toda a comissão dele, não podemos falar nada, né? O Dorival, você pode falar com ele, foi só o lado de não ter essa convicção de que queria um Dorival para renovação, né? Porque poderia falar, pediu X, podemos fazer X menos 10%? Dorival, você faz? Não faço. Beleza. Então não teve isso. Foi a proposta dele, a proposta do Dorival, e morreu. Conta a história da China. Conta em 2010, do Palmeiras. Conta essa aí, que é boa. Cara, vou falar, vai. Aí ele está com a gente, né? Só que o Lucas estava envolvido com o pai do Neymar, o Neymar, porque ele está de namoro com, acho que é a irmã dele. Rafael. E aí, o advogado do Neymar, que é o Gustavo Xisto, um grande profissional advogado, ligou para a gente e falou, vamos fazer uma parceria? Porque nosso contrato ia vencer em 2018, né? Já era 2016. Eu falei para o Juninho, vamos abraçar a causa, porque é melhor em 2. O Neymar, e ele estava voando, e o Neymar, antes de PSG, falavam do Barcelona. Então, nós fizemos um contrato em parceria, no que? Na intermediação. Não sobre salário, nada. Se eu trago um negócio, ele ganha. Se ele traz um negócio, nós ganhamos. Não na parte do Lucas, a nossa. Bom, foi feito. Parceiro e tal. Aí vem o seu Lee da Kirin Soccer, me chama, em novembro. Joseph Lee, não é? O Joseph Lee, né? É isso? Aí, lá em São Paulo, né? Porque tem outro Lee que é do Sul. Esse é o de São Paulo. É o que é o empresário do Hernandes, levou o Filipão, todo mundo lá. E aí ele chamou, né? E falou, olha, como ele saiu livre do Santos, que não é que ele fugiu do Santos, o Modesto fez uma proposta
para o Santos. Acho que era 600 mil por mês e tal. Ele falou, não quero, não sei, enfim. E aí veio essa proposta do seu Lee. Foi o pai do Lucas, o Gustavo Xisto, que representava como advogado eles, eu, o meu parceiro, Juninho, e o seu Lee, enfim. E o pessoal. E nós chegamos para ele, 54 milhões de euros. 14 milhões à vista, no cash, em janeiro, e 4 temporadas de 10. Porque estava pagando muito a China. Né? E a nossa parte, que era os 60 milhões, os 6 milhões era da empresa Codor, onde 3 seria do pai do Neymar. Meu parceiro tem 40%, então todo mundo, né, ficaria. E o seu Lee levaria lá no lugar do Paulinho, porque o Paulinho foi Barcelona. Mas o Lucas, ele não sentou na mesa. Aí o pai, não, vamos ver. Eu falei, o Juninho falou assim, Edson, mas voltando para Araraquara, esquece, fechou. Eu falei, amigo, deixa eu te falar, você é mais novo? O fechou, ele pega a caneta e o contrato e assina, aí fechou. Não, e tal. Foi até engraçado que o seu Lee me ligou na volta. Eu estou voltando, ele ligou, estava eu, o advogado, o Guto e o Juninho, e tal, e o seu Lee é muito... Tem pessoas que se aprende a gostar, né? Mesmo sendo um grande empresário, é a forma da lisura, da forma... Ele falou, Codor, não entendi muito, tá tudo certo, tá fechado. O que foi os 14 meses que eu estou dando de luva, né? Não que ele não entendesse, presidente, o Santos ia pedir 25 milhões de euros. O senhor ganhou 11, está pagando 14. Então tá tudo certo, beleza, tal. Então nós vamos dar... Aí marca outra semana, o pai do Lucas não entendia, o pai do Lucas, o senhor Roberto, não entendia assim sobre valores, a gente falando tudo. Aí o que eu falava, o que eu ia fazer, né? Falei assim, Roberto, deixa eu falar, o senhor é de Marília, né? O senhor fez um instituto lá do Lucas com ele. Nós vamos para lá, eu vou com o senhor. Eu aqui dentro da minha história da engenharia, eu fiz engenharia, sempre gostei de número, né? Árabe e tal. Falei, vamos lá, a gente leva uma construtora, o senhor compra uma área e podemos reverter só um pedacinho desse dinheiro. Faz umas 3 torres e pá. Mas, enfim, acabou não indo porque ele falava que queria ir para a seleção. Mas, na realidade, existia um pré-contrato assinado por ele, que depois até o André Cury, acho que hoje representa ele, com o pai do Neymar, que foi assinado em Londres, no amistoso da seleção brasileira, entendeu? Com o Palmeiras. Né? Teve o total lá, mas não chegava, era 1/3 do que a gente tinha. Não 78 milhões para o Palmeiras, 200 milhões na China, era mais ou menos esses os números, Edson? Eu não posso falar exato do Palmeiras, que eu só falo que eu sentei na mesa para negociar. Palmeiras falam que é nessa faixa, né? Que era, não sei, 600 imagens, aliás, SLT imagem. É ruim falar sobre isso, mas estou colocando assim para você como... Ele ganhava mais ou menos R$1 milhão por mês no Palmeiras. Ele ganhava 1 milhão. Você sabe mais do que eu. Então, tudo bem. Quanto ele ganharia na China, Edson? Na China dava os 14 de luva, né? E daria 850 por aí mil euros por mês. O euro estava 4,2. Mais de 3 milhões de reais por mês. E com o euro agora 5 e tanto. Não, e ele mesmo, eu sei, né, que ele fez alguns comentários depois para sobre ele, falou, pô, teve um negócio da China. E eu tinha, jogando no Santos na época, tem umas amizades lá, né? O Leandro Donizete, por exemplo, trabalhei com ele há 18 anos. E aí o Leandro ficou, eu nunca falei para o jogador quanto ia ganhar. Aí ele falava assim no vestiário, Lucas Imar, pelo amor de Deus, na China, se vier uma proposta, eu vou nadando e encontro o clube lá. Porque todo mundo, lembra, na época, estava arrebentando, cara, tá levando todo mundo, né? E aí eu até falei para o pai, porque a gente não estava falando direto com o Lucasinho. Eu falei, olha, se é seleção, Renato Augusto, Parará, e os 3 lá que estavam convocados para a seleção. E até 2017, isso eu te falo assim para você com maior credibilidade. Pelo menos trabalhando comigo e com o Juninho, ele foi convocado 5 vezes para a seleção brasileira. Quando ele sai, porque ele saiu, venceu meu contrato 8 de janeiro, não renovou mais, até aí tudo normal, entendeu? Ele vai para o Palmeiras. Sobre Palmeiras, quando ele chegou e até agora que trabalha no Fortaleza, eu não sou ninguém para falar alguma coisa, nada.
vocês da imprensa que viram e falaram. Nessa do Lucas Lima você perdeu 10 milhões de reais. Vamos mudar de assunto? Vamos falar do Bruno Pacheco. Conta um pouquinho do bastidor, porque assim, o Bruno Pacheco acaba de se transferir do Ceará para o Fortaleza. É algo poucas vezes visto, né? Eu sei que o Bruno também era... O Bruno Pacheco é um exemplo que eu falo assim para os meus atletas, tá? O Bruno Pacheco, ele foi rebaixado pelo Ceará. Não, ele foi junto, ele faz parte de uma equipe que não venceu e caiu, né? E ele no Chapecoense foi a mesma história. Quando ele teve a Série A, ele foi muito bem. Na segunda temporada, caiu. Quando ele caiu, veio o Bahia, veio não sei quem, e o Ceará, e comprou. Você vê, ele foi rebaixado. Então, o que eu falo para o jogador? Mantenha a sua alta performance. Esquece o resultado de vencer ou não, você não joga sozinho, mas você tem que estar bem. Então, o Bruno Pacheco, esse ano, o ano passado, ele fez 4.540 minutos, o jogador de maior minutagem da América Latina, o quinto do mundo. E no Brasil, o primeiro. Então, esse ano, ele manteve a mesma média. Bem, quando termina, porque tinha contrato até 2023, quando termina esse campeonato, Cruzeiro atrás, São Paulo me ligou, com interesse, o Fluminense, o Curitiba, isso não é assim, empresário que queria falar, não, o executivo ligou para mim. O Cruzeiro colocou até uma proposta. E o Fortaleza e o Cuiabá, como estava o Fernando Sobral, aí foi o empresário, o Fernando falou, Edson, está aberto aqui o Cuiabá. Eu falei, cara, vamos dar um tempo. E o Bruno Pacheco estava adaptado ao Ceará, à Fortaleza, a cidade. Ela está com seu apartamento, nasceu a filha, agora está com 2 meses, a Júlia, tem o menino Yuri. Então, ele gostou da cidade, está adaptado. O Cruzeiro, para fechar, teria que ter o valor. E eles queriam fazer uma situação de um empréstimo para o jogador. E justamente para cair da Série A para a Série B o Ceará, as cotas também dificultam para ele. E vou te falar, e presidente, João Paulo, toda a diretoria do Ceará, como nós somos do Fortaleza, 100%, Nicola. A pessoa sabe íntegra, né? E o Bruno Pacheco, um cara também, um profissional que é profissional 100%. E aí o que acontece? O Ceará, essa é uma postura minha, por exemplo, eu não fui no Fortaleza negociar, eu fui primeiro no Ceará comentar que o que eles estavam pedindo estava fora daquilo que está pedindo para outros clubes, que era concorrente. 4 milhões e meio de reais? Quanto? 4,5? Não, não sei exatamente, eles pediram um valor mais alto. Aí eu falei até para o João Paulo, que é o financeiro, eu falei, João Paulo, para os outros tem um saldo para pagar. Eu gostaria de não falar números, sabe, Nicola? Tem um saldo para pagar do Bruno Pacheco, justamente porque eles pedem a cota de alguns meses atrasados de salário para algum jogador, e mais essa parte tem 20% do Chapecoense que carregou. Só que o que você está pedindo pro Fortaleza não está sendo colhido, porque você falou, você me trouxe X, eu negocio. E aí eu estou indo amanhã conversar com o Fortaleza. Ele falou, não, se você fizer um valor tal, nós entendemos. Tal. Eu falei, outra coisa, o Bruno Pacheco, esse ano não estando com você, nós já estamos liberando quase 3 milhões. Então, né? Então, conclusão, foi tudo muito aberto, transparente e tal. E aí, logo no começo que eles queriam, o Bruno Pacheco falou assim, não, Edson, caiu, você imagina, você vai jogar no concorrente, tem família, fica preocupado. E que hoje a gente vê que é profissional, né, Nicola? Joga no Palmeiras, terminou o contrato, vai para o São Paulo, enfim. E lá, por ser dois gigantes da mesma cidade, então fica um pouquinho... Até o João Ricardo, que fechou lá, brincava com o Pacheco, não, vem aqui, nós vamos dividir as críticas, né? Mas, enfim, foi tudo bem. Eles tinham interesse, disse que o Vojvoda falou que quando jogou Fortaleza e o Ceará, na época do Covid, ele gostou muito do Bruno Pacheco e começou, que era esse lateral, o ano passado tentou. E aí, de todo jeito, o presidente Otávio falou, não, eu quero o Bruno Pacheco. E acabou. Então, está sendo muito bem recebido, saiu pelas portas da frente. E a gente tem que enaltecer o trabalho do Ceará com eles, como do Marcelo, tá?
e mais o Sérgio Papelim, mais o grupo lá do Fortaleza, ele foi muito bem recebido. Eu tenho certeza que o Bruno vai ser um sucesso. Ele fez 31 anos, 8 de dezembro, a gente trabalha com ele desde 17 anos de idade aqui na Ferroviária.